Então, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje em gravar um vídeo que nunca pensei que tivesse a gravar. To be honest, nunca tive assim tanta confiança na minha condução. E é disso que eu venho falar hoje. Eu hoje vim falar basicamente da minha experiência com a carta de condução. Eu deveria ter gravado isto, não assim em chill talk como eu estou a gravar, mas eu achei que o conteúdo que eu tinha para falar não fazia sentido eu gravar uma chill talk, porque a verdade é que tirar a carta não foi uma experiência nada agradável para mim. Ou seja, eu não queria estar aqui a dar-vos tipo super good vibes e conselhos de que tirem a carta e quais é que foram as minhas dificuldades e whatever, porque não. Tirar a carta foi um processo super complicado para mim, foi um processo que me deixou mesmo desmotivada. Então hoje vou falar de tudo numa chill talk. Achei que era muito mais eficiente falar assim como uma chill talk do que estar-vos a falar assim do género da minha experiência com a carta de condução. Vou responder às vossas perguntas, portanto vamos lá ao vídeo. Eu vou abrir um bocado os vídeos, senão vou correr aqui de calor. Eu sinto que isto está super escuro. Vou-vos falar a 100% e vou ser 100% honesta convosco sobre o que foi para mim tirar a carta. Teve super momentos baixos e alguns momentos altos. Tirar a carta para mim foi uma experiência super confusa e eu queria desistir até. Portanto, vou falar-vos de tudo, como é que foi a minha experiência, vou-vos falar de preços, de experiência, das aulas, como estudei, vou-vos falar de tudo um pouco assim numa chill talk, achei que era muito melhor. Então, eu apontei aqui até no meu caderno algumas das coisas que eu queria falar, portanto, vamos lá começar com o vídeo, porque senão vou estar aqui a falar e não vou direto ao assunto. Então, eu comecei a tirar a minha carta quando eu fiz 18 anos. Eu fiz 18 anos no dia 12 de abril de 2018. A minha mãe foi comigo à minha escola de condução, pagou uma carta de condução e eu a partir desse momento já podia ir às aulas, mas eu decidi que queria ficar à espera da minha licença para começar a sério com todas as burocracias necessárias. Então a minha licença chegou, a minha licença de aprendizagem, e eu comecei a ir às aulas de código. Fui a cerca de 2 ou 3 aulas e a altura em que eu comecei a tirar a carta foi precisamente a altura em que começou a minha viagem de finalistas, o meu baile de finalistas, o final do secundário. Então eu andava tudo assim muito... Eu queria muito aproveitar o verão, aproveitar o meu último ano como aluna do secundário. Então, querendo ou não, eu acabei por ficar muito baldas em relação ao código. Então eu não ia às aulas de código porque a altura em que eu me inscrevi foi mesmo no início do verão. Pronto, eu sei que abril não é o início do verão, mas eu em abril tive a minha viagem de finalistas e para mim aquilo já era as minhas férias. Então eu comecei e eu era super baldas em relação ao código. Eu não ia às aulas, eu achava aquilo uma tremenda seca, tal como toda a gente que eu já vi fazer vídeos da minha experiência com a carta de condução. Toda a gente diz que as aulas de código são uma seca, porque definitivamente são. As aulas de código são a cena mais seca de sempre. Então eu acabei por me baldar e não fiz as aulas de código tão cedo quanto era suposto. Eu inscrevi-me em abril, a minha mãe pagou uma carta toda em abril e eu baldei-me até dezembro. Eu passei no exame de código em dezembro. Comecei a ir às aulas em setembro. Em setembro foi as primeiras semanas de setembro, depois parei uma época e depois voltei a sério e eu decidi que iria fazer cada aula 2 vezes. Como é que eu consegui? Eu não sei. Como é que eu arranjei a paciência? Eu não sei. Mas a verdade é que eu fiz cada aula de código 2 vezes. Mesmo as aulas de revisão, eu fiz as aulas 2 vezes. Então marquei o exame de código, eu fui fazer o exame de código ao Barreiro, porque eu sou de Setúbal, mas os exames em Setúbal, o tempo de espera é super demorado e eu decidi, não, eu tenho que despachar isto de qualquer das formas, porque já tenho bastante tempo perdido. Então decidi, disse à minha escola que preferia fazer o exame na Anieca, no Barreiro. Esperei um mês pelo meu exame de código. Eu fui cada vez, tal como já vos disse, fui a cada aula 2 vezes. Dessa forma já me senti mais ou menos preparada, sem tirar a parte dos testes, como é óbvio. Então eu recebi a minha data do exame de código, que era dia 18 de dezembro, e então eu comecei a estudar dia 10 por aí, ou seja, eu sou apologista que vocês não precisam tipo de um mês de antecedência a estudar, nem 3 semanas. Ok, 2 semanas é razoavelmente aceitável, mas eu pessoalmente, para mim, 1 semana foi suficiente para eu começar a estudar a sério para o exame de código. Comecei a usar o Bom Condutor, que é um site super bom para vocês estudarem para o exame de código. Foi o site que eu usei e que toda a gente que eu conheço que tirou a carta usou.
eu tinha o índice de bom condutor no site do Bom Condutor de 65, acho eu. Se não era 65 era 64 ou perto de 70, era por volta disso, mas eu sei que não era ainda o limite mesmo estipulado para passar no exame, que acho que era a partir de 70, eu tinha um pouco menos, mas não foi isso que também me deixou assim preocupada. Eu fiz imensos testes, eu fazia cerca de 7 testes por dia, o que se calhar nem é assim tanto, mas eu fiz cerca de 7 testes por dia e na noite anterior é claro que fiz muitos mais para me sentir mesmo preparada. Entretanto, eu fui para a minha escola, eu tinha de estar na minha escola de condução às 8 da manhã. Na viagem para o Barreiro, porque eu sou de Setúbal, como já referi, eu estava a fazer exames de código e isto é uma coisa que eu não vos recomendo de todo, fazer exames de código antes do exame em si. Ok, na noite anterior ainda é aceitável, mas eu fiz exames de código tipo no preciso momento em que estava no carro a ir para o exame e eu estava a errar. Aliás, eu andava a errar 1 e 2 e 0, 1, 2 assim e eu, ok, estou preparada para o exame, vai correr tudo bem. Fiz um exame antes de entrar para o centro de exames e eu estava tão nervosa, eu não sei o que é que se passou, que o último exame que eu fiz eu errei 7 questões. 7 questões. E aí eu já comecei a desanimar, fiquei super triste porque disse, ok, eu afinal não estou assim tão pronta, eu não devia ter marcado exame. Mesmo assim já lá estava, então fui e tive de o fazer. Fiz o meu exame de código e passei com 2 questões erradas. Nós podemos errar 3, vocês já devem saber disso, mas eu errei 2 questões e ok, eu fiquei super feliz, fiquei tipo, já posso passar à próxima fase e estava super entusiasmada e é aqui que tudo começa a correr mal. A minha escola é uma escola que é recente. Eu não vou dizer aqui o nome da minha escola, mas se houver alguém que seja de Setúbal que queira mesmo saber qual é a escola, que esteja a escolher para que escola é que vai, se quiser a minha opinião sincera sobre a escola, pode mandar mensagem no Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui. Mandem-me mensagem privada, eu posso-vos dizer qual é a escola, só não quero dizer lá assim em vídeo porque acho que não tenho esse direito para estar assim a difamar uma marca ou uma escola. Se vocês quiserem assim que eu vos dê o nome da escola por mensagem para vocês terem certeza, se vocês forem de Setúbal, eu não tenho problemas em dizer-vos a escola, até porque eu acho que a minha experiência é que ninguém devia ter igual, portanto se eu puder impedir alguém de inscrever-se naquela escola, eu vou fazê-lo, porque... Então, eu primeiramente também vos queria falar de preços, que é uma coisa que eu até agora esqueci-me de falar, mas a minha escola abriu em fevereiro, aqui em Setúbal. A marca da minha escola existe em vários sítios do país, mas aqui em Setúbal ela abriu em fevereiro de 2018 e ela andou com uma campanha de 399 euros para alunos que se inscreveram nessa altura do início e eu já não fui a tempo dessa promoção. Paguei 499 euros pela carta em si, depois paguei mais 20 euros pelo livro e assim que fui a exame de código, como tive de fazer o exame de código no Barreiro, a ANIECA supostamente cobra uma taxa de 15 euros para fazer lá o exame e foi isso que eu tive de pagar, que foi a taxa para fazer o exame no Barreiro. Ou seja, até agora temos este valor aqui da minha carta. Entretanto, como estava a dizer-vos, eu comecei as minhas aulas de condução, eu assim que acabei o exame cheguei à escola, marquei a minha aula de condução e inicialmente eu conseguia ter 2 aulas de condução por semana, inicialmente. Houve uma altura em que já não conseguia fazê-lo e comecei a ter uma aula de condução por semana, o que era ridículo porque eu sinto que não dá para aprender nada, porque eu acho que para mim, em específico, a condução tem que ser algo assim com frequência, porque eu se não conduzir todos os dias, por exemplo, eu sinto que há coisas que eu me esqueço, que eu fico super enferrujada e que já não sei fazer. Ou seja, eu tenho mesmo de estar a praticar, porque senão eu vou esquecer-me de tudo, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Agora já não tanto, porque é claro que eu não conduzo 24/7, mas sempre que eu posso conduzir, eu tento conduzir para não ficar enferrujada, digamos assim. A minha escola abriu em fevereiro, como eu já vos disse, e a minha escola só tinha 2 instrutores, e nós éramos cerca de 400 alunos, e só haviam 2 instrutores, agora atualmente já existem 3, mas no meu tempo só haviam 2 instrutores e tivemos de aguentar como podíamos. Eu tentava marcar as aulas com antecedência, mas eles nunca me deixavam, eu só podia marcar, por exemplo, hoje é segunda, só podia marcar para a próxima segunda e nada mais que isso, ou seja, eu só podia marcar aulas de uma semana para a outra, não podia deixá-las marcadas. E, entretanto andei cerca de 3 meses assim, a marcar aulas quando podia, porque a minha escola tinha imensos alunos. E quando eu ia às aulas, as minhas aulas eram uma porcaria mesmo, porque para começar o meu instrutor era super agressivo, super arrogante. O método dele de ensino para mim é ridículo, porque ele deixava-me
intimidada. Eu lembro-me de ter uma aula de condução em que eu estava super nervosa e estava tão nervosa que tremia e o carro ia abaixo por esses motivos e eu lembro-me dele dizer-me: tu não podes andar sempre em segunda, tens que meter terceira, que ok, é verdade, não deixa de ter a sua razão, mas eu no início das aulas tinha tanto medo de acelerar e de meter uma mudança mais alta porque eu sentia que se fosse muito depressa, se me aparecesse um obstáculo à frente eu não ia conseguir parar a tempo, então eu tinha medo mesmo de ser um perigo na estrada, então andei nessa fase de não conseguir meter a terceira porque tinha medo. É claro que depois melhorei com isso, mas como estava a dizer, eu lembro-me de ter uma aula em que eu estava tão nervosa que comecei a chorar e o meu instrutor notou que eu estava a chorar e nem teve a decência de dizer: olha, vamos encostar o carro para tu descansares um pouco e vamos beber água, vamos levantar-nos, vamos esticar as pernas, qualquer coisa. Eu lembro-me de estar a chorar à frente dele e ele: vá, continua, estás à espera do quê? Eu fiquei super mal, eu senti-me super mal nessas alturas, eu só queria desistir de tirar a carta. O meu instrutor não foi nada do que eu idealizei para tirar a carta. Alguém que me ensinasse, que me dissesse: ok, está tudo bem em não saber, eu vou-te ensinar para fazeres melhor. Aliás, eu lembro-me de uma vez também o meu instrutor estar a dar uma aula e eu ter feito alguma coisa mal e ele riu-se e eu olhei para ele como que diz: mas porquê é que se está a rir? E ele disse: então como é que eu não me hei de rir? Eu tenho que me rir de vocês, porque vou fazer outra coisa da vida, vou fazer o quê? Tenho que me rir. E eu lembro-me que esta frase para mim foi tipo, eu cheguei a casa tipo super triste, super desmotivada, eu falei imenso com a minha mãe e disse a ela: eu não estou a gostar nada de tirar a carta, está a ser um processo super complicado, eu não estou a sentir-me nada bem. E entretanto a minha mãe disse-me: ok, tudo bem, vamos pagar a tua transferência para outra escola. E eu fui-me informar à melhor escola de Setúbal qual é que seria o orçamento para eu fazer uma transferência e cheguei à conclusão que o orçamento para uma nova transferência para outra escola era tipo o preço de uma carta nova e a minha carta já estava a ficar super cara e eu estava a ficar super desmotivada. Entretanto, nisto tudo, deixei de marcar aulas, fiquei um tempo parada, fiquei super desmotivada, disse mesmo: eu quero desistir de tirar a carta, eu não me ajeito com isto, eu não consigo conduzir de maneira nenhuma, está a ser uma experiência horrível. E a minha mãe falou comigo e disse: olha, se tu precisares, podemos fazer a transferência para outra escola, não interessa o preço, desde que estejas feliz. Só que eu de tal maneira não queria desmotivar-me a mim própria e não queria estar a deixar mal a minha mãe, que eu disse: não, eu já estou na reta final, eu vou ter de ir, eu vou me esforçar, eu vou esquecer tudo o que está a acontecer à minha volta, vou-me focar só na carta de condução, vou focar-me só na carta de condução e vou esquecer tudo o resto. E foi isso que eu fiz, tentei arranjar forças, já nem sei onde, eu fui para as aulas super dedicada, super esforçada. Acabei por fazer as aulas com muito custo. Eu sei que há escolas em Setúbal que vocês conseguem tirar a carta tipo em 2 meses. Eu tenho um amigo meu que ele tirou o código em dezembro como eu e ele teve a carta, acho que era tipo fevereiro ou março. E eu fazia as aulas sempre que podia, chegava a ter 2 aulas no mesmo dia, só que eu não tive essa possibilidade porque a minha escola tinha imensos alunos. Eu inclusive já vi o vídeo da Maria Rodrigues a falar sobre a carta de condução dela e ela também disse que não recomenda nada que vocês vão para uma escola que tenha imensos alunos, porque pronto, lá está, vocês não vão conseguir ter flexibilidade de horários para marcar aulas, vocês vão ter que andar à procura de buracos das pessoas para poder marcar as vossas aulas e isso é ridículo, porque se vocês conduzirem uma vez por semana, vocês não vão aprender nada, vocês vão estar séculos a tirar a carta e vão sentir que vão ficar enferrujados a cada semana que passa. Eu falo por mim e pela minha experiência e tal como vos digo, eu não acho que ter uma aula por semana seja eficiente, eu acho que isso é só gastar aulas e gastar dinheiro, porque vocês eventualmente vão ter que gastar mais dinheiro em aulas porque não são sempre preparados. Mas pronto, a minha mãe disse-me: só vais marcar exame quando sentires 100% preparada, e foi isso que eu fiz. Eu disse à minha mãe: ok, eu sinto-me preparada, vou marcar exame. Entretanto, eu já tinha feito as 32 aulas obrigatórias que tínhamos de fazer para podermos marcar o exame de condução. Então marquei o meu exame de condução e tive de comprar mais 6 aulas de condução, que foi super caro. 6 aulas de condução na minha escola foram 150 euros. 6 aulas de condução, não havia outro pacote mais barato, havia apenas uma aula que era 30 euros e depois um pacote de 5 que oferecem mais uma supostamente, que era 150 euros. E eu inevitavelmente tive de comprar esse pacote porque, primeiro, eu não podia estar um mês à espera de exame de condução parada e ir só conduzir no dia do exame. E segundo, porque no meu dia de exame nós precisamos ter 3 aulas para gastar no dia do exame, ou seja, nós saímos de Setúbal às 8 da manhã e até ao 12h30, que era o meu exame, cada um de nós, dos 2 alunos que íamos a exame, tínhamos de fazer 3 horas de condução. 3 horas, porque é claro que nós não fizemos 3 horas de condução, fizemos cerca de 1h30, porque foram talvez 40 minutos, depois uma pausa, depois 40 minutos, depois outra pausa, e depois cerca de mais meia hora, ou
perto disso, não foi menos nem mais que isso. Então eu marquei o meu exame de condução para dia 6 de junho, hoje é dia 6 de julho, ou seja, faz hoje um mês que eu tenho a carta. Acho que é o timing perfeito para poder gravar este vídeo, porque já tenho mesmo as ideias assentes e de tudo o que preciso de saber e de tudo o que eu queria falar, já sei. Tal como estava a dizer, eu marquei o meu exame para dia 6 e cerca de um mês antes eu marquei o exame, não é? Então tinha tipo um mês parada, então tive de estar parada cerca de 2 semanas para depois nas últimas 2 semanas fazer as aulas que me restavam para estar assim mais ativa antes do exame. Eu para ir a exame tive que pagar 55 euros, ou seja, 15 euros para a taxa do barreiro e mais 40 euros para a emissão da minha carta de condução, caso eu passasse claramente. Eu esqueci-me de dizer, mas eu passei no código à primeira e na condução também à primeira. Não sei como, não sei se eu me sentia mais nervosa do que eu era suposto e se eu sentia que não sabia as coisas, mas a verdade é que eu sentia-me super insegura, mas acabei por passar em ambos os exames à primeira vez. No meu exame de condução, sinceramente, eu estava a morrer por dentro. Eu estava super nervosa, eu estava a suar por todos os lados, eu só tremia, só sabia tremer, eu via as horas a aproximarem-se e eu só sabia ficar nervosa, parecia que já não sabia nada do que tinha aprendido, que estava super nervosa, que já não sabia nada, os meus pés tremiam, a embreagem abaixo, eu não sei, eu estava super nervosa, mas antes do exame consegui lembrar-me da minha mãe e dizer-me: ok, quando chegares ao exame vais esquecer tudo o que está à tua volta e vais focar apenas no exame. E foi isso que eu fiz. O meu exame de condução foi no Barreiro mesmo, num dos percursos que me foi selecionado, porque são sorteados aleatoriamente a cada aluno. E eu fiz o meu percurso em cerca de 15 minutos e a verdade é que não achei que tivesse sido assim tão complicado. Fiz as 4 manobras possíveis para o exame de condução, fiz a inversão de sentido de marcha, o controle do passeio, fiz o estacionamento em paralelo, o estacionamento em L, tudo o que eu havia para fazer eu fiz e em todas as manobras eu fiz à primeira sem algum erro. Deixei o carro ir abaixo, acho que foi uma vez, se não me engano, já nem me lembro porquê, mas foi só uma vez e foi tipo, liguei logo e avancei. O exame correu bem no geral, tirando uma parte em que o carro estava-me a apitar a dizer que não podia ir a mais de 50 porque o carro, pronto, é moderno e diz as velocidades e disse-me: ok, não podes ir a mais que 50, então eu estava a respeitar. Mas a verdade é que eu estava numa estrada onde se podia ir a 90, então já tinha de meter uma mudança mais alta e o instrutor disse-me: então, o carro não tem mais mudanças. E eu fiquei do género: ok, é aqui, já chumbei, não sei meter mudanças mais altas, pode-me chumbar, pode parar o carro aqui porque eu não estou capaz. A verdade é que depois disso correu tudo bem e eu passei à primeira na condução também. Fiquei super feliz, até hoje sinto mesmo que foi um alívio tirar a carta, tipo, este peso que é tirar a carta de condução de cima de mim. As minhas experiências nas aulas de condução foram horríveis, eu quis desistir de tirar a carta, mas o que eu tenho a dizer-vos com este vídeo é para vocês não desistirem. Eu sei que pode estar a ser um processo super complicado, eu acredito, há imensa gente que tem dificuldade em tirar a carta de condução, há pessoas que chumbam inúmeras vezes e que acabam por ter de expirar a carta, há pessoas que não se ajeitam mesmo com estar um volante. Eu sei que não é uma coisa que é para todos e eu também acho, às vezes ainda acho que eu não sei como é que tirei a carta porque às vezes sinto que não dou mesmo com isto. Mas a verdade é que quanto mais prática nós tivermos, quanto mais confiarmos nas nossas capacidades, mais fácil vai ser tirar a carta. A verdade é que também quando eu andava a tirar a carta e andava desmotivada era porque eu não acreditava em mim e talvez pelas circunstâncias das minhas aulas de condução, por ter um instrutor que tinha, que não me deixava nada à vontade, que só me pressionava. A verdade é que acabou por ser uma experiência super má e eu tive mesmo de acreditar em mim para dizer: ok, eu vou passar e vou focar-me nisto e não posso pensar em mais nada. Foi nisso que eu me foquei e foi dessa maneira que eu consegui tirar a carta de condução. Conselhos que eu tenho para dar-vos que é: assim que tirarem a carta, não fiquem parados. Mesmo que não tenham um carro, peçam a um amigo para irem a um café, peçam a um amigo para levar o carro, peçam aos vossos pais para conduzirem assim que puderem, porque o mais importante para mim de tirar a carta é conduzir com frequência assim que tirarem a carta. Não fiquem parados, porque eu vejo muitas pessoas que às vezes ficam com medo de conduzir porque ficam tipo, tiram a carta hoje e tipo ficam um mês sem conduzir e depois já vão sentir que não sabem nada e vão sentir que já não se ajeitam com a coisa. Por isso eu digo-vos: conduzam sempre que necessário, sempre que puderem, sempre que for possível conduzam, porque não podem estar parados, pelo menos nos tempos iniciais, conduzam com o máximo de frequência possível. Antes vocês me perguntem porque é que eu não mudei de instrutor se a minha experiência estava a ser má. Vou novamente referir que a minha escola só tinha 2 instrutores e mesmo pedindo não foi possível. Tinha um instrutor já estipulado e não podia mudar, além disso também só haviam 2.
tirem partido de cada aula. Eu só tenho mesmo isto a dizer, até porque eu não sei se já referi, mas sim, eu já referi que tive de comprar 6 aulas no tempo em que eu estive à espera, porque também não me sentia preparada, então nesse tempo que estive à espera aproveitei essas 6 aulas, cada uma como se fosse a última. E é o que eu tenho a dizer-vos, vocês, cada aula de condução que tiverem, aproveitem para reter informações e aproveitem para aprender o máximo que vocês conseguirem, porque vocês vão precisar de cada aula, de cada minuto vai ser necessário. Existem pessoas que conseguem tirar a carta tipo só com as 31 aulas ou 32 aulas que são estipuladas, que nós pagamos, e isso é super bom. Eu não consegui ter essa sorte, mas é como vos digo, aproveitem cada aula como se fosse a última, como se não tivessem mais uma aula para aprender, tentem reter o máximo de informações na aula que estão a ter, porque ao fim e ao cabo as aulas acabam super rápido e vocês depois se calhar já nem se sentem preparados para ir a exame. A minha escola não tem simulador e acho que nunca teve. Eu não sei o que vos dizer em relação ao simulador porque eu nunca passei por isso, portanto também sinto que é um gasto de dinheiro, nunca experimentei, mas também sinto que é um gasto de aulas, é um desperdício de aulas e escolham uma escola sem simulador. E em relação a ser o primeiro ou o segundo no exame, eu recomendo vivamente ser a segunda pessoa a ir ao exame, porque vocês conseguem sempre reter algumas informações sobre o caminho que vão fazer, porque geralmente vocês fazem o caminho, ou seja, o vosso colega que faz primeiro faz o caminho para um sítio e vocês fazem o caminho de retorno, ou seja, caminhos que vocês já sabem se tem um stop, se tem um sinal vermelho, se tem... Pronto, eu recomendo vivamente ser a segunda pessoa. Há pessoas que acham que não faz diferença, mas eu preferi ser em segundo, porque assim já consigo também reter como é que é o instrutor, já consigo saber se o instrutor é assim um bocadinho mais arrogante, se é um bocadinho mais exigente, se é mais simpático, se é mais flexível. Eu recomendo que vocês sejam a segunda pessoa a ir a exame, portanto, é isso. Estas são algumas das dicas que tenho para vos dar, porque não me estou a lembrar agora de mais nenhuma. Porém, se vocês tiverem alguma questão sobre tirar a carta que quiserem muito fazer, podem deixar aqui nos comentários ou mandar-me por mensagem direta no Instagram, que eu vou responder assim que possível a toda a gente. Com isto tudo, o que quero dizer-vos é que a minha experiência foi super má em tirar a carta. Aconteceu montes de coisas que me deixaram super desmotivada, mas mesmo assim eu consegui tirá-la, portanto se eu consegui, vocês também conseguem. Não desistam dos vossos objetivos, foquem-se mesmo em tirar a carta se é isso que realmente querem, se a carta for uma necessidade, mesmo que seja por lazer. Se vocês querem tirar a carta, foquem-se, esforcem-se a 100% nisso, porque vocês vão definitivamente precisar dela. Além disso, está lá dinheiro investido, está lá a vossa vida, o vosso tempo, portanto tirar a carta até pode ser uma experiência super boa para vocês. Espero que sim, espero que não seja como foi para mim, mas a verdade é que não foi. Eu fiquei super desmotivada e quis desistir, mas a verdade é que já cá estou e que já tenho a carta e que foi possível fazê-lo, portanto se eu conseguir, vocês também conseguem. A minha carta ficou super cara, eu vou referir outra vez os valores. Então eu gastei 459 € para a carta em si, mais 20 € pelo livro, mais 15 € pelo exame, mais 55 pelo exame de condução e mais 150 por 6 aulas. Fazendo as contas dá este valor aqui que eu não vou fazer agora, mas vou meter na edição. A minha carta acabou por ser super cara, portanto eu tive mesmo de aproveitá-la. E eu já tenho a carta e estou super feliz e conduzo com frequência sempre que posso. É uma sensação incrível, vocês assim que passarem por ela, e quem já passou sabe o que eu estou a dizer, é uma sensação incrível, é uma liberdade incrível e é super bom ter a carta. Portanto não desistam se é isso que querem e espero que este vídeo tenha sido útil. Tentei assim fazê-los em mais género de uma chill talk, assim falar com vocês, com pouca edição, ser só eu e vocês a falar como se estivéssemos os dois numa mesa a falar. Então espero imenso que tenham gostado. Esta foi a minha experiência com a carta de condução, que não foi a melhor, mas mesmo assim eu consegui, é isso que eu quero transmitir para vocês. Por mais que a vida tenha dificuldades e que tenha barreiras, nós vamos sempre conseguir ultrapassá-las e tirar o melhor partido de cada coisa da vida e aprender com isso uma lição para tudo. Portanto, espero imenso que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem aqui em baixo o vosso gosto e digam-me o que é que acharam nos comentários, porque é algo que vocês não têm feito ultimamente. Espero imenso que tenham gostado. Vejo no próximo vídeo. Até lá, um beijinho.